Olá, seja bem-vindo a mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico, logoterapeuta e trabalhamos já aí com consultório há quase 10 anos, né? Ai, ai, ai. Se você caiu neste vídeo de paraquedas e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Meu bonsai ali tá com aspecto de que tá triste, mas ele não tá não. Tá não. Eh, bom, lembrando que nós estamos estudando o livro Psicoterapia e Sentido da Vida. Nós estamos já aí na fase final deste nosso livrinho, né, estamos aí quase encerrando e eu já estou sentindo saudades, né, desse livrinho que é bom demais. Nós estamos aí no segundo livro, na parte B, que é a análise existencial especial. Hoje nós vamos trabalhar a psicologia da melancolia, tá bom? E aí a gente vai trabalhar só mais a esquizofrenia, encerra o livro 2 e a gente vai para o livro 3, tá bom? Que é a parte final do nosso livro aqui de psicoterapia e sentido da vida. Tá? Então, estamos quase terminando, quase terminando, quase terminando. Let's bora. Let's bora. Porque esse daqui tem assuntos interessantes. Não! Esse daqui tem assuntos interessantes. Ai, ai, ai. Eu quero o meu link aqui para eu acessar. Cadê? Deixa eu ver bem aqui, rapidão. DGE. Chova. QPN. Pronto. Se você quiser aprofundar os teus estudos em logoterapia, me manda uma mensagem aqui para o Instituto de Psicologia e Ansiedade. Se você quiser supervisão clínica em logoterapia, manda mensagem aqui no link abaixo para o Instituto de Psicologia e Ansiedade. Nós vamos auxiliar você aí nessa jornada de estudos em logoterapia e ou supervisão em logoterapia e análise existencial. Então vamos lá. A ideia é a gente finalizar esse tópico hoje, só neste encontro aqui. As psicoses endógenas, psicologia da melancolia. As psicoses endógenas também podem ser objeto de tratamento logoterápico. Então, olha o que ele está dizendo. As psicoses endógenas também podem ser objetos de tratamento logoterápico. Não sei se eu vou conseguir terminar esse tópico aqui. Evidentemente, que se submete a tratamento nessa hipótese não são os componentes endógenos, mas sim os componentes reativos, psicógenos, que possam estar em jogo no caso concreto. Ao analisarmos a atitude espiritual do homem em face do destino anímico, que se lhe depara sob a forma de uma enfermidade psicótica, já nos referimos ao momento patoplástico que, ao contrário do momento patogênico, cumpre conceber como resultado de uma configuração do acontecer psicótico da doença.
Tá, então vamos lá. O fator, que é esse que eu estava olhando aqui, né? Então nós temos aqui, ó. Já nos referimos ao momento patoplástico, que, ao contrário do momento patogênico, cumpre conceber como resultado de uma configuração do acontecer psicótico da doença. Então, o fator patogênico diz respeito à manifestação dos sintomas diretamente produzidos pelo transtorno mental. O fator patoplástico inclui as manifestações relacionadas à personalidade pré-mórbida do doente. O fator psicoplástico refere-se às vivências inconscientes decorrentes de experiências vividas anteriormente. Ixi, agora isso daqui é uma questão, né? Não sei qual, se está certo ou está errado. Tá. Patoplástico, né? A cultura determina a forma de expressão de determinados transtornos, por exemplo, o conteúdo das alucinações, determinados tipos de obsessões e fobias. Além disso, alguns transtornos têm sintomas diferentes em diferentes culturas, como no caso da depressão, como no caso da depressão. Na Ásia, faltam os sentimentos de culpa típicos da depressão na Europa. Tá. A esse propósito, citávamos também o exemplo de um estado de depressão originariamente endógeno, em que, além de ser possível um tratamento psicoterápico, bem como a aplicação de medicamentos, também o era, tendo em conta o fator psicógeno, uma autêntica logoterapia. E a finalidade desta logoterapia era a mudança total da atitude do paciente para com a doença tomada como destino, acompanhada de uma viragem radical na sua atitude perante a vida, que deveria encarar como missão. É claro que na patoplástica, uma vez efetivada, já se encerra uma tomada de posição, mesmo antes de qualquer modificação logoterápica de posição espiritual em que o indivíduo se posta diante do acontecer psicótico da sua enfermidade, na medida em que, bem entendido, é possível tal modificação. Neste sentido, a conduta manifesta do doente psicótico é também, em cada caso concreto, mais do que mero resultado de uma afecção fatal, criatural, é ao mesmo tempo a expressão de sua atitude espiritual. Esta atitude é livre e, como tal, subordina-se à exigência de ser correta ou, conforme o caso, à exigência de vir a sê-lo. Neste sentido, a própria psicose é, afinal, de um modo ou de outro, a prova que preserva o humano, que protege o que há de humano no psicótico. A patoplástica que o psicótico experimenta, né, essa manifestação, esse conjunto de sintomas que o psicótico experimenta, a partir do que tem de humano, é um teste para o que há de humano nele. Ele está tentando fazer uma diferença aqui, que é o quê? Poxa, existem alguns casos psicóticos, né? Tá falando aqui de repente de uma depressão, né? Então a depressão ela se manifesta de uma maneira tal, pá. Mas só que até se manifestar de uma maneira tal, está implicada uma atitude humana.
né, uma decisão humana. Então, isso é o que a gente pode começar a observar, né? Então, se você atende um caso de uma pessoa com depressão, então nós temos manifestações que são mais, vamos dizer assim, que são mais gerais, né, que estão mais características a um quadro de depressão, e que inclusive a gente consegue identificar esse tipo de fenômeno, né? Mas existem certas atitudes, certos comportamentos que têm a ver com uma atitude, com uma decisão livre da pessoa. O resto de liberdade que continua presente na psicose, na atitude do doente em face dela, possibilita-lhe, em cada caso, a realização de valores de atitude. O que a logoterapia faz é chamar a atenção do paciente a essa liberdade que lhe resta. Conceito. Enfim, mesmo na psicose e apesar dela, entrevêm os doentes a possibilidade de realizarem valores, ainda que a realização, no caso, seja a mera realização de valores de atitude, né? Então, ainda que haja sei lá, um desânimo total, né? Uma apatia total, o doente ainda pode realizar o valor de atitude. Na minha opinião, há um certo grau de liberdade próprio da existência psicótica. Na realidade, o homem que sofre de uma depressão endógena pode ainda resistir a essa depressão. Seja-me permitido ilustrar o que acabo de dizer com um extrato de uma história clínica que considero um autêntico documento humano. A paciente era uma carmelita que, no seu diário, descreve o curso da doença e o tratamento que, note-se bem, não era pura logoterapia, mas também tratamento farmacoterápico. Limito-me a citar uma das passagens desse diário. A tristeza, dizem as anotações da freira, é o meu companheiro constante. Não me sai nunca da alma, como um peso de chumbo. Onde estão os meus ideais? Toda a grandeza, toda a beleza, todo o bem, que era o único fim de todas as minhas aspirações. Tenho só tédio, a prender-me o coração, um tédio em que só me apetece bocejar. Vivo como se me tivessem atirado para o vazio, porque há temporadas em que me é negada a própria dor. Então, um relato pesado, né? Temos aqui, portanto, os indícios de uma melancolia anestésica. A paciente prossegue com sua descrição. Nesta tortura, eu chamo por Deus, que é nosso Pai, mas ele fica calado. Para falar a verdade, só queria uma coisa: morrer. Hoje mesmo, se fosse possível. Segue-se, porém, uma viragem brusca. Se eu, graças à minha fé, não tivesse consciência de que não sou dona da minha vida, com certeza já teria acabado com ela muitas vezes. E depois, triunfante, continua. Nesta fé, começa a desvanecer-se toda a amargura do sofrimento. Realmente, quem pensa que uma vida humana tem que ser sempre um andar de êxito em êxito, assemelha-se a um tolo que, postando-se diante de uma obra arquitetônica e vendo cavar a fundo os alicerces, começa a abanar a cabeça, maravilhado de que dali precisamente vai emergir uma catedral. Deus constrói para ele um templo em cada alma humana. Em mim, começou agora a abrir os cavoucos para os alicerces. Portanto, a minha missão é apenas esta: oferecer-me voluntariamente às suas enxadadas.
Então é pesado, né? Então tem gente que vai ter o temperamento melancólico. Uma tristeza que não passa, pode ser junto com tratamento medicamentoso, e mesmo assim ainda a tristeza não passa. Enfim, né? Então, o que fazer? É trabalhar a atitude existencial, né? Trabalhar ali a logoterapia de maneira mais específica, né? Ora bem, continua o nosso autor. O que vamos tentar fazer nas páginas que se seguem é compreender, à luz da análise existencial, a depressão endógena, procurando conceituá-la como modos da existência. Então, bora ver como é que ele vai desenrolar isso. Mas é isso, né? Ele vai tentar trazer o conceito da depressão endógena como ali eu vou chamar de temperamento, tá? Como um temperamento, como esse modo da existência, né? Então, quais são essas características? O primeiro dos sintomas, o que aparece em primeiro plano quando se faz análise existencial especial da pressão endógena, é a angústia. Do ponto de vista somático, a depressão endógena representa uma baixa vital. Isso daqui é conceito, né? Nada mais, nada menos, mas também nada mais do que isso. Então, a baixa de vida, o desânimo, né? Então, a depressão endógena, ela, do ponto de vista do corpo, ela representa isso, essa baixa, né? Então, tem ali um rebaixamento mesmo do humor. Com efeito, a baixa em que se encontra o organismo do paciente afetado de depressão endógena não está muito longe de explicar todos os sintomas da melancolia. Nem sequer explica a angústia melancólica. A angústia melancólica, é predominantemente angústia da morte e da consciência. Aqui é um conceito que ele vai trazendo. A angústia melancólica é precisamente, predominantemente, a angústia da morte e da consciência. Toda vez, só poderemos compreender o sentimento de angústia do melancólico e sua vivência de culpa se os concebermos como um modo do ser humano, como uma modalidade da existência humana. O certo é que a mera baixa vital não nos explica nada. Afinal, como se sabe, nunca foi explicada até hoje sequer esta baixa vital. O primeiro elemento a tornar possível a vivência da melancolia é um elemento transmórbido. Só o humano transforma a baixa primariamente vital no modo melancólico da vivência, que precisamente é um modo do ser humano. Então a gente tem ele está dizendo assim, ó, tem uma diferença entre uma baixa vital, uma baixa de energia, de uma vivência melancólica, né, de um modo melancólico da vivência. Não necessariamente aquela pessoa que tem uma baixa vital, será, se ela necessariamente vai ser melancólica, vai ter uma vivência de tristeza, de melancolia. Ao passo que o mero morbus de uma depressão endógena produz exclusivamente sintomas tais como inibição psicomotora ou secretória. A vivência da melancolia é já o resultado de um debate do que no homem há de humano com o que nele há também de patológico. Aqui é a análise fenomenológica, né? Então a melancolia é outra coisa, né? Esse debate que há no próprio homem com o que existe nele de patológico, que é essa baixa de energia, essa baixa vital. É por isso que, embora algum modo se possa falar de estados de depressão, mesmo com excitação angustiante nos animais, com base numa baixa orgânica, nem de longe poderíamos imaginar um animal com a autêntica depressão endógena do homem, caracterizada por sintomas como sentimentos de culpa,
patognômicos, autocensuras, autoacusações. E aí aqui a gente faz um paralelo com o TCC, por exemplo, que a gente tem geralmente pessoas que sofrem com quadro de depressão, são aquelas pessoas que têm uma autocrítica muito grande e culpa, né? Então, muita culpa, autocrítica muito grande. Então, essas duas características, elas estão ligadas a esse fenômeno do rebaixamento vital, né? Muito interessante, cara. O sintoma da angústia de consciência no depressivo endógeno nunca é produto da depressão endógena enquanto enfermidade de origem corporal, mas sim uma realização do homem. A angústia de consciência só é compreensível a partir do que está para além do fisiológico, a partir do humano. Quer dizer, só a podemos compreender como angústia de um homem enquanto tal, ou seja, como angústia existencial. O que a baixa vital cria, tomada como base fisiológica da depressão endógena, é apenas uma sensação de insuficiência. Mas o fato dessa sensação de insuficiência ser vivida como sentimento de incapacidade para cumprir uma missão, isso transcende já essencialmente o endógeno da doença. A angústia pode senti-la um animal, mas angústia de consciência ou sentimento de culpa só pode sentir um homem como tal, isto é, como um ser que é responsável pelo seu ser perante o dever ser. Psicoses, como as que o homem tem, nunca num animal se podem sequer imaginar. Portanto, é porque nelas toma parte essencial o que é humano. Isto é, ou acontecer organicamente condicionado, que está latente na psicose, é sempre transposto para o propriamente humano. Antes de se converter em vivência psicótica, tem que se transformar necessariamente em tema humano. Ora bem, no caso da depressão endógena, a insuficiência psicofísica é experimentada pelo homem de um modo único que só ele pode experimentar, por ser exclusivo da sua natureza, como tensão entre o seu ser característico e o ser característico e o seu característico deve ser. O indivíduo que sofre de depressão endógena experimenta naturalmente como supradimensional a distância que medeia entre a sua pessoa e o seu eu ideal. O que aí sucede é apenas isto: a baixa vital faz sobressair aquela tensão da existência que é própria da existência humana enquanto tal. O contraste entre ser e dever ser sofre aqui um aumento por meio da vivência da insuficiência. Para quem está afetado por uma depressão endógena, esse contraste entre ser e dever ser converte-se num abismo. Então ele está trazendo o raciocínio de quê? De que a depressão endógena ela traz uma vivência, ela traz uma sensação de insuficiência, né? Não sou suficiente para realizar tal coisa, não sou suficiente para fazer tal coisa. Por quê? Porque há uma baixa vital, uma baixa de energia. E essa relação, né, essa sensação de eu não sou suficiente, isso gera esse abismo entre a pessoa real e a pessoa ideal. Aí ele diz: o que daí se sucede, então, é uma tensão existencial. Para quem está afetado por depressão endógena, esse contraste entre ser e dever ser converte-se num abismo. Mas no fundo deste abismo, que é a sensicável,
temos que entrever aquilo que afinal está no fundo de todo ser humano como ser responsável, a consciência. Assim, a angústia de consciência do indivíduo melancólico deve ser entendida como algo que resulta da vivência dessa tensão mais destacada entre necessidade e possibilidade de cumprimento, tomada como convivência especificamente humana. Aliás, esta vivência melancólica da insuficiência radical, que se traduz na sensação de não estar à altura de uma missão, assume especificações diversas. As crenças aqui da TCC. Na angústia pelo empobrecimento melancólica, na angústia pelo empobrecimento melancólica e obsessiva, que se observa no burguês típico pré-mórbido, esta sensação de insuficiência certamente se referirá à missão de ganhar dinheiro. E se distinguirmos na esteira de Schopenhauer entre o que uma pessoa é, o que tem e o que parece, então a angústia de consciência e o sentimento de culpa deste tipo de homem, sofrendo de uma depressão endógena, acentuará em conformidade com a acentuação pré-mórbida, o que uma pessoa tem. Então ele está dizendo aqui, pô, então tem uma característica de pré-morbidez. No burguês, por exemplo, uma crise para esse burguês vai ser a sua incapacidade e insuficiência de ganhar dinheiro. Então ele tem uma autocrítica, uma autocobrança muito grande em relação a ganhar dinheiro, por exemplo. Né? Em compensação, tratando-se da angústia da morte, no indivíduo pré-mórbido que está inseguro na sua vida, a vivência de insuficiência recairá na missão de conservar a vida. E, por último, em se tratando da angústia de consciência no indivíduo pré-morbidamente consciente da sua culpa ou simplesmente escrupuloso, incidirá sobre a missão da justificação moral. Aqui nós temos tipos de vivência, né? Tratando-se da angústia da morte, o indivíduo vai estar inseguro e a vivência recairá na missão de conservar a vida. Em outro tipo de consciência, de culpa, vai incidir sobre a missão da justificação moral. Se, em virtude do distúrbio básico vital da depressão endógena, o indivíduo experimenta num grau sobremaneira desmesurado a tensão da existência, o indivíduo melancólico não pode deixar de pensar que é inalcançável o objetivo da sua vida. Assim, perde o sentimento do fim, do final, do futuro. Eu vivia da vida já vivida, dizia uma paciente melancólica. O presente tinha desaparecido da minha vista e perdia-me a viver de lembranças passadas. Com a perda do sentimento do futuro, com a vivência da ausência de um futuro, surge a sensação de que a vida chegou ao fim, de que o tempo parou. Eu via com outros olhos, dizia uma paciente. Em vez de ver homens de hoje e de ontem, o que via eram os homens no dia da sua morte, e tanto fazia que fossem velhos como crianças. Via tudo muito antes do tempo, e eu própria tinha deixado de viver no presente. Para caracterizarmos o estado de ânimo próprio destes casos de depressão endógena, poderíamos dizer que é o estado de ânimo do juízo final, o estado de dies irae. Sigmund, para explicar a vivência existencial da esquizofrenia, fala da vivência da morte antecipada, também aqui nós poderíamos falar da vivência de uma ah, dia irado permanente.
Daí. Ao afeto de tristeza do deprimido endógeno, ao afeto de tristeza do deprimido endógeno corresponde no maníaco o afeto da alegria. Tá. A vivência de angústia melancólica corresponde à vivência da euforia. Ao passo que o melancólico experimenta a vivência de o poder não estar à altura do dever, o maníaco, ao contrário, tem a vivência de que o poder é superior ao dever, né? É isso mesmo. Casos clássicos aí de maníacos. Transtorno afetivo bipolar, episódio de mania, a pessoa acha que ela pode, tipo, tudo, né? Ela tem uma alta vital gigantesca que ela acha que pode tudo. Assim, a sensação maníaca de poder vem a ser o correlato do sentimento melancólico de culpa. E da mesma forma, que a angústia melancólica é, em especial, uma angústia perante o futuro, enquanto a angústia catastrófica será a angústia em face de um futuro catastrófico. O indivíduo maníaco de que agora falamos vive precisamente no futuro. Faz programas, forja planos, anda sempre a antecipar o futuro. Toma equivocadamente por realidades as suas possibilidades. É um homem todo futuro. Dada a vivência da sua própria insuficiência, o deprimido endógeno necessariamente tem que ser cego para os valores. Aqui ele vai começar a articular aqui, né? Então ele fez a análise há uma vivência da própria insuficiência por parte da pessoa melancólica. E mais tarde, esta cegueira para os valores virá também a ser cegueira para o mundo que o cerca. Então a vivência deprimida, ela gera uma cegueira para a realização de valores. E aí a consequência dessa cegueira para a realização dos valores é uma cegueira para este mundo. Portanto, ainda que este escotoma dos valores seja de início no deprimido endógeno, por assim dizer, central, enquanto afeta apenas o seu eu, pode muito bem evoluir em direção centrífuga, trazendo consigo uma supressão dos cambiantes de valor do não-eu. O certo é que, em se desvalorizando o próprio eu, necessariamente se tem que experimentar como vivência uma queda de valor perante o mundo. A esta vivência é que corresponde no melancólico o sentimento de inferioridade. Daí que o deprimido endógeno se sinta nas suas vivências como indivíduo sem valor, afigurando-se-lhe sem sentido a sua vida, de onde resulta, aliás, tendência para o suicídio. É interessante esse argumento, né? Então, então tem uma vivência primeiro de uma sensação de insuficiência, né? Essa sensação de insuficiência faz o quê? Eu não posso realizar nada. Eu não sou capaz de realizar nada. Tem esse distanciamento do eu real com o eu ideal, né? Então, eu não sou capaz de realizar nada. Né? Essa incapacidade de realizar, portanto, ela retira o olhar do melancólico para as vivências do mundo.
para o mundo que o cerca. Então, essa vivência, ela afeta o seu eu, mas ela pode muito bem evoluir, né? Então começa com a começa com a afetação do eu. Mas aí isso pode fazer o quê, ó? Isso pode gerar, cadê? Como é que ele diz? Cadê, rapaz? Ó, portanto, ainda que este escotoma dos valores seja de início no deprimido endógeno, por assim dizer, central, enquanto afeta apenas o seu eu, ele pode muito bem evoluir em direção centrífuga, trazendo consigo uma supressão dos cambiantes de valor do não eu. Então, velho, se eu me percebo que eu não posso realizar os valores, não tenho valor, isso vai, ó, se expandindo ao não eu, né? Então tudo que é diferente de mim também meio que vai perdendo esse valor, né? O certo é que aí pronto, em si desvalorizando o próprio eu, né? Então se eu desvalorizo o meu eu, necessariamente se tem que experimentar como vivência uma queda de valor perante o mundo, que é esse movimento centrífugo, né? Então, se tem uma desvalorização do meu eu, tem uma desvalorização do mundo. É a análise que ele está fazendo aqui. Né? Uma vivência de queda de valor não é há uma desvalorização do mundo, perdão. É uma percepção de queda de valor perante o mundo. Então, poxa, se eu percebo que eu sou incapaz, que eu sou insuficiente, que eu estou distante do meu eu ideal, e aí essa percepção de que eu não tenho valor, isso vai se ampliando, né, em direção ao não eu, né? Então isso derruba o meu valor perante o não eu. A esta vivência que corresponde no melancólico o sentimento de inferioridade, né? Acho que deu para entender, né? Daí que o deprimido endógeno se sinta nas suas vivências como indivíduo sem valor, afigurando-se-lhe sem sentido a sua vida, donde resulta, aliás, a tendência para o suicídio. Então, muito interessante, né? Então, qual é o raciocínio até aqui? Há uma vivência de baixa vital. Essa vivência de baixa vital é interpretada, né, com essa sensação de insuficiência. Essa sensação de insuficiência gera uma crise por conta do distanciamento entre o ser real e o ser ideal. Isso gera essa cegueira para a dimensão dos valores. Essa cegueira para a dimensão dos valores gera também, de maneira centrífuga, uma queda de uma vivência, né, de uma queda de percepção de valor de si perante os outros, perante o mundo, perante o não eu.
A esta vivência, então, há um sentimento de inferioridade. Então aí o indivíduo, melancólico, ele se sente inferior, sem valor, portanto, há uma vida sem sentido. E se não tem sentido, há uma propensão aqui, há uma tendência para o suicídio. Aí eu te aconselho a ler o Terapia Cognitivo Comportamental, e lá no Terapia Cognitivo Comportamental tem um caso de um senhor que ele apresenta ali um quadro de depressão. E aí você vai ver aí, então, essa explicação, essa análise bem aqui do Viktor Frankl. Daí, beleza. Entretanto, algo mais sobrevém no acontecer das ideias obsessivas de tipo nihilista, próprias da depressão endógena, juntamente com os valores, escamoteiam-se as próprias coisas. Os portadores dos valores nega a si mesmo o substrato de uma possível valiosidade. Também aqui, o que primeiro se ataca é o próprio eu. Produz-se uma despersonalização. Eu não sou um homem nem nada, confessava um doente. Eu não sou ninguém, não sou nada no mundo. Mais tarde, contudo, o mundo é abrangido neste niilismo e verifica-se uma desrealização. Era neste sentido que um paciente explicava, quando um médico lhe apresentou que não há nenhum médico, nunca houve nenhum. Interessante, né? Então, a partir dessa perspectiva, né, de ausência de sentido, então tem ali uma despersonalização. Essa conclusão. Então, primeiro, se tem uma percepção de que há uma ausência de valor, de que há uma ausência de valor diante do mundo, então quem eu sou? Eu não sou nada. Ou seja, despersonalização. E aí, se eu não sou nada, né, o mundo também nada é. Desrealização. Cotard descreveu uma síndrome melancólica em que se encontram ideias de condenação, ideias de não existir, de não poder morrer. As ideias de condenação melancólicas explicam-se sem mais, tendo em consideração o que acabamos de dizer. Para compreendermos a despersonalização nihilista e a ideia de não se poder morrer, a ilusão de que se é imortal depara-se-nos também isoladamente em certas formas de depressão endógena. Poderíamos definir essas imagens patológicas como melancolia arrasvéricas. Mas como interpretar doenças desse tipo com uma análise existencial? Então, aqui ele fez a descrição fenomenológica da doença, do fenômeno, né? E é muito interessante essa descrição, porque essa é uma vivência real, né? Se você já atendeu, se você atende pacientes com depressão, então a gente tem essa possibilidade de itinerário muito clara, né? Enquanto eu leio, eu consigo lembrar dos meus pacientes com depressão. O sentimento de culpa, fiquei com frio agora. O sentimento de culpa do deprimido endógeno é agravado pela vivência daquela tensão da existência que, como vimos, se acentuou nele sobremaneira. Pode atingir tal magnitude que acabe por considerar vivencialmente irreparável a sua culpa. E a missão que não se sente à altura de cumprir, levado pela vivência de insuficiência, forçosamente tem que se afigurar-lhe
irrealizável, mesmo que não tenha fim a sua vida. Assim, e só assim, estamos em condições de entender certas declarações dos pacientes, por exemplo, esta: tenho que viver eternamente para expiar a minha culpa. Isto é, para mim, como o vestíbulo do inferno. É isso. Atualmente eu estou com um paciente com uma depressão refratária, assim, seríssimo, né, é uma psicologia da melancolia aquilo ali, cara. E ele tem esse tipo de vivência, esse tipo de vivência. Hoje eu vou até ter sessão com ele, e bora ver, na última, tinha ali uma expectativa de uma realização de valor, vamos ver como foi que ele decidiu se comportar. E essa sensação de que ele precisa ser punido para poder expiar a culpa dele. O caráter de missão que a vida tem assume nos casos de depressão endógena umas proporções gigantescas. Um desses doentes dizia: tenho que carregar os ombros o mundo inteiro para falar com propriedade. A consciência é a única coisa que vive dentro de mim. Tudo me oprime demais. Desapareceu da minha vida tudo o que há de mundo à minha volta. Só enxergo além. Bem vejo que meu dever era criar um mundo inteiro, mas não posso. Devia substituir os mares às montanhas, mas já não tenho um tostão. Não posso cavar uma mina e fazer voltar à vida povos desaparecidos. E, no entanto, é isso o que tem que ser. Tudo tem que ser destruído agora. A desvalorização, não apenas de si, mas também do mundo inteiro, provoca no deprimido endógeno uma misantropia geral. O que lhe dá nojo e fastio não é só ele próprio, mas todos os outros. Aos seus olhos, nenhum valor pode substituir, porque tudo o que existe é digno de perecer. Esta frase mefistofélica traz-nos um esclarecimento sobre as ideias de desaparecimento do universo, que são como que o resíduo, o precipitado, catatímico alucinatório, do sentimento vital da angústia catastrófica, tomado como sentimento do universo do deprimido endógeno. Mas a grandeza sobre-humana com que se lhe afigura, deformada pela vivência de insuficiência, a missão da vida é que nos permite entender, numa análise existencial, aquele sentimento de culpa que se expressa em certas declarações quiméricas dos pacientes. Eis uma dessas declarações: tudo desaparecerá e sou eu quem tem que fazer tudo outra vez. Eu não posso e não posso. Sou eu que tenho que fazê-lo. Mas onde é que eu vou arranjar dinheiro de eternidade em eternidade? Eu não posso criar os potros e os bois e o gado todo que existe, desde que o mundo é mundo. Na angústia que, segundo o ensinamento de Kierkegaard, podemos entender como vertigem das alturas da liberdade, sucede uma coisa semelhante ao que se verifica na vertigem. Há uns momentos, há uns movimentos aparentes do espírito que, no caso da melancolia, e portanto, quando o paciente experimenta vivencialmente como um abismo, o abismo cavado entre ser e dever ser, provocam nele a sensação de que se submergem o eu, o mundo, o ser e os valores. Hum. Ao referir-nos
a uma psicoterapia ativa da depressão endógena, já tivemos ocasião de salientar que a própria psicoterapia experimentada, e é tão fácil que isso ocorra nestes casos, não se converte em nóxico iatrogênico. Sobretudo, importa frisar que é inteiramente descabida qualquer tentativa de dirigir um apelo ao paciente, no sentido de que se acalme. Antes, pelo contrário, o que é de recomendar é que se instrua o paciente para que ele aceite precisamente como depressão endógena. Numa palavra, que ele a objetive e, desta maneira, se distancie dela sempre que possível, como de fato é. Não digo já nos casos fáceis, mas em casos de gravidade média. O que nós indicamos ao paciente não é que se acalme, mas antes que aguente a sua doença de sentimentos, sabendo que a sua cegueira para os valores, a sua incapacidade para encontrar nele um próprio valor e na vida um sentido faz parte dessa doença. Fazemos-lhe ver com toda clareza que, enquanto lhe durar a doença, estará livre de obrigações, ou melhor, que só tem duas obrigações a cumprir. Primeiro, está obrigado a confiar no médico e na prognose médica, e podemos perfeitamente garantir-lhe que sairá da fase concreta em que se acha, pelo menos tal como dantes era. Depois, está também obrigado a ser paciente consigo mesmo, até o dia do restabelecimento previsto. Hum. Então, aqui ele traçou um itinerário dessa vivência melancólica, né? Você percebeu aí que ele traçou esse itinerário. E ele foi fazendo toda a análise fenomenológica, né? Então, a baixa de energia vital gera uma vivência de insuficiência. Essa vivência de insuficiência distancia o ser ideal do ser real, né? Então, ele tenta fazer, pô, não dá certo, e não tem energia, e aí ele começa uma cobrança muito grande, começa um sentimento de culpa muito grande, ele vai perdendo a sua percepção de valores, e aí ele perde a percepção de valor pessoal diante do mundo, né? Gerando aí esse sentimento de inferioridade. Cara, isso daqui e é muito verdade isso, né? Então essa vivência melancólica, ela acaba gerando ali, muitas vezes uma vivência nihilista de ausência de sentido. E aí, por final, ele fecha então, a intervenção não é que o paciente se acalme. Isso não deve ser intervenção. A intervenção deve ser outra, né? Ele tem que confiar no médico, né, saber que vai conseguir sair dali. Psicologia da melancolia. E aí aqui, né, aqui de verdade eu recomendo fortemente uma leitura da TCC. Para fazer essa articulação, para você ter esse repertório ali, se você está procurando algo mais prático em relação a intervenções, né, por exemplo, de ativação comportamental, né? Inclusive o Frank ele vai falar sobre isso mais para frente. É lógico que ele não chama de ativação comportamental, ele vai falar de outra maneira.
Mas quando eu estiver lendo aqui, se eu lembrar, eu pontuo. Falei, ó, isso daqui é ativação comportamental. E aqui é uma possibilidade de integração. Tá? E é isto. Simbora, né? Beleza. Então, no próximo encontro, nós vamos falar sobre psicologia da esquizofrenia. Beijinho.